Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Correio 777. Correio sétimo. É o correio do sétimo reino na Terra. Sim, eles que viveram no começo do reinado de Jesus fizeram cartas e agora esse correio chegou a nós. Então nós estamos lendo as cartas de Paulo, já lemos Hebreus, Romanos, Coríntios e Gálatas. E hoje vamos ler Efésios. Estamos indo numa velocidade astronômica. Cada dia eu acordo mais cedo para poder falar um pouquinho mais. Mas glória a Deus por isso. Aí os meus amigos falam, por que você está gravando tanto? Você tem que gravar e postar um vídeo por semana, um vídeo por dia, um vídeo a cada mês, não sei. Mas eu falo, não, eu preciso gravar quanto antes. Eu não estou preocupado com quantas pessoas vão ver o vídeo. Eu estou preocupado com o meu desafio, que é gravar comentários de toda a Bíblia. E eu não sei quanto tempo eu vou ter aqui. Por isso que eu estou correndo. Aí depois que eu terminar tudo, aí eu vou parar para relaxar um pouco, né? E aí vamos repassar alguns detalhes, mas são ideias minhas que ainda não precisa ser passada. O que a gente precisa passar para você é que o canal Vigia das Pessoas já está fazendo 1 ano agora. E quem ganhou o presente é você. Nós queremos te presentear. Então escreva aí. Nós vamos sortear um brinde aqui do canal, em comemoração ao 1º ano de vida do canal. Oba, oba, oba. Muito bem, carta de Paulo aos Efésios. Lembra quando Paulo chegou lá, todo mundo gritava, salva a Diana dos Efésios. Então a Diana era a rainha lá em Éfeso. E aí Paulo, com a sua briga, com a sua insistência, ele plantou uma igreja em Éfeso. E aí, agora ele manda uma cartinha para eles. Vamos ver o que ele fala. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Santos que estão em Éfeso são pessoas vivas, crentes que estão lá. A palavra santo aqui é separado, homens e mulheres separados para a glória de Deus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofertas segundo as riquezas da sua graça. O Senhor do céu nos predestinou Ele determinou desde o Éden que todos nós seríamos salvos. Que todos nós, que aceitarmos o Messias, seremos salvos. Então, a mensagem de Deus é para todos. Todos foram predestinados à salvação.
mas os salvos serão aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Messias, que ele fez abundar, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Jesus Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesse de dar graças a Deus, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Paulo enfatiza a importância da oração. Ele fala: eu tenho orado por vós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o chefe da igreja. Jesus é o sumo sacerdote da igreja. A igreja é o corpo, é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A salvação é pela graça, tá bom? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da sabedoria, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé.
E isso não vem de vós. A salvação é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que se andássemos nela. Ou seja, o cristianismo em resumo é amar a Deus e obrar bem. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo eres gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Vocês eram incircuncisos segundo os judeus, que se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eu estou falando a vocês que eram rejeitados, porque aqueles falavam que eram judeus e falavam que vocês não tinham parte com eles. Mas agora eu estou dizendo, não, meu amigo, não existe circuncisão. O que existe é fé. A salvação é pela fé, pela graça em Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a cruz transformou judeu e gentil em um só povo, um rebanho sobre Cristo, o Messias. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e ao que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vocês são cidadãos do céu, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do que Jesus Cristo é o principal, pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, ao mistério, o mistério que nos livra dos ritos da circuncisão, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O Evangelho da Boa Nova de Jesus diz: somos todos filhos de Cristo, filhos da luz, do qual fui feito ministro. Eu, Paulo, sou ministro, pelo dom da graça que me foi dado, segundo a operação de seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha a humildade de Paulo. Eu, o mínimo dos santos, o menor dos apóstolos, ele já tinha dito que era o menor dos apóstolos,
Agora ele é o menor dos escolhidos de Deus. Amém. Quando você se humilha, Deus te exalta. E Paulo hoje é conhecido como campeão da fé. Desculpa. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Os passarinhos estão louvando a Deus. Aleluia. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as suas riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém, amém. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança na vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Você não precisa se deixar enganar, leia a Bíblia. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor.
E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, em verdadeira santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos, não pequeis. Você pode ficar irritado, mas não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, pare de furtar. Começa a trabalhar, homem, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Você trabalha? Não seja egoísta, não consuma tudo. Reparta com quem não tem. Isso é a verdadeira religião. Isso foi o que inventei, não está escrito aqui não. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O que é palavra torpe? Tudo que não edifica. Todo palavrão, toda bobeira, toda vulgaridade. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo, não entristeça Jesus, não entristeça a Deus o Pai. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, mas toda impureza, mas toda avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Não convém aos santos ficar em rodas de conversa, em bebedices, em galhofas, isso eu estou inventando aqui, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ação de graças. Eu tinha inventado, mas depois na leitura você viu que ele usou outros termos, mas é a mesma coisa que eu disse. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, você anda fornicando? Pare. Nenhum impuro, você anda impuro? Pare. Nenhum avarento, você anda com avareza? Pare. O qual é idólatra? Pare. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutros tempos eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Essa carta foi escrita aos primeiros cristãos e está endereçada a nós hoje, os últimos cristãos, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Para de mexer com as trevas, mas antes condenai-as.
que são obras das trevas. Essas crendices bestas, comunicação com mortos, falar com espíritos iluminados, para com isso. Espírito iluminado é aquele que lê a Bíblia todo dia. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Depois que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Nós estamos vivendo em tempos maus. Se Paulo, há 2000 anos atrás, estava vivendo em tempos maus, imagina hoje. Estamos vivendo em maus tempos, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis. Paulo está aconselhando os primeiros cristãos. Se ele está aconselhando os primeiros cristãos e os últimos, essa não é uma lei de Deus, mas é uma lei da igreja. É uma lei do sétimo reino instituída por Jesus Cristo. O milagre do vinho não foi fermentado. Põe na sua cachola isso, pelo amor de Deus. Olha o conselho de Paulo. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bebedices e farras, não coaduna com as promessas do céu, falando entre vós salmos. Gosto de salmos, gosto de hinos, gosto de cantos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Viva em paz com seus colegas de escola, colegas de trabalho, amigos, vizinhos. Vós mulheres, vós mulheres, isso foi dito há 2000 anos atrás, sujeitai-vos a vossos maridos. E isso está repetido hoje para as mulheres do último século, para as mulheres da igreja. Sujeitai-vos a vosso marido. Mas não esqueça, maridos, o seguinte que está escrito aqui depois da vírgula: como ao Senhor, sujeitai-vos a Jesus Cristo, e depois sujeitai-vos a seus maridos. Essa ordem também vale para os homens. Sujeitai-vos, homens, a suas esposas, como vocês, homens, sujeitam ao Senhor. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. O homem deve ser a cabeça da família. Você é homem vagabundo, vai trabalhar. A mulher que trabalha fora é abençoada por Deus também, claro, ela está sustentando a família. Metade dos lares dessa nação vagabunda é sustentada por mulher. Antigamente, quando eu era criança, um salário dava para tratar de 10 filhos. Hoje, 2 salários a gente não consegue mal tratar de 2 filhos. Ou seja, as mulheres estão trabalhando, mas o dinheiro não está chegando. Imagina lares em que o homem e a mulher trabalham, seus filhos ficam jogados nos braços destruidores do Estado. Sim, meu amigo. Não fique pensando que o Estado está ensinando o seu filho a servir a Jesus. Não. O Estado está ensinando o seu filho a ser escravo. E essa escravidão tem aumentado muito no último século.
Acorda, você é cristão. Cuidado, cuide de seus filhos. Trabalhe para sustentar a sua esposa e seus filhos. Deixa a sua esposa em casa cuidando dos seus filhos, a não ser que ela faça questão de ir. Mas fazer questão de ir é diferente de ter que ir. Correr como leão atrás do sustento dos filhos. A obrigação de correr e matar um leão por dia é sua, pai, não é da sua esposa. Eu fui casado, comemorei ano passado bodas de prata. Bom dia, irmãozinho. Tá com coragem hoje? Vem aqui, mostra sua carona aqui. Então vai com Deus. Que Ele te abençoa bastante. Assista lá os vídeos. E compartilha, viu? Davi, meu amigo. Adoro ele. Davi tem uma irmãzinha que tem o nome da minha filha. Nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. Paulo não era machista. A sociedade patriarcal, ela não precisa ser machista. A mulher, ela tem um papel importante, ela precisa ser valorizada no lar. Eu estava ouvindo um documentário, as feministas, estava dizendo no comentário, as feministas acabaram com as mulheres do lar. Falavam, vocês são escravas do lar. Aí hoje, depois de quase 100 anos da Revolução Feminista, ou até mais, ela começou talvez no início do século passado, as mulheres que eram donas de lar e felizes, cuidando dos filhos, amando e ensinando, hoje estão todas jogadas nas fábricas, nas empresas. Algumas até prosperaram, são diretoras, ficaram ricas, mas muitas são privadas de filhos. Então uma reclamando falou, olha, na verdade eu era livre quando eu estava em casa, lá eu tinha liberdade, agora aqui não, nem filhos eu tenho para educar. Então, meus amigos, se a sociedade do mundo deu certo até 1900, por que o certo agora é como estamos vivendo de 1900 para cá? Coloque isso na sua cabeça, cara pálida. É por isso que temos que voltar para esse livro aqui, ó. Porque o princípio não muda. Isso foi escrito para os da igreja do primeiro século. E esse princípio deve ser colocado ainda hoje para a igreja do último século. Nós somos a igreja do último século. E qual é o modelo de igreja que temos que seguir? E modelo família. Pai, mãe e filhos. Pai saindo para matar o leão por dia, para trazer o sustento. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos maridos. Sejam sujeitas a seus maridos, que sejam cristãos. Você não vai se sujeitar a um tirano, a alguém que não te valoriza. Aliás, nem case. Você viu que o cara é vagabundo, não tem coragem de trabalhar, por que você vai casar com ele? Para sustentá-lo? Homens de merda. Oh, perdão. Perdão, Senhor. Eu fico irritado
quando eu vejo mulheres sofrendo o calor do dia na diária, lavando, passando para outros e não para os seus próprios filhos, e seus filhos estão jogados nos braços do Estado. O Estado quer ser a mãe dos seus filhos, porque o Estado quer doutrinar os seus filhos. O Estado não quer filhos, o Estado quer escravos, para que continuem mantendo como poder sobre eles. O Estado não é a cabeça da sociedade. O Estado devia ser servo nosso e não mandante. Nós vivemos numa sociedade subserviente. Tudo temos que pedir a bênção do Estado. Quase a metade das pessoas vivem do Estado. Não, eu exagerei. A metade não. Perdão. 1/3, vai. Vamos colocar em 3 metades, tá bom? Aí você pega uma metade dessas 3. É um absurdo, gente. Pessoas que têm fortes braços, pessoas que têm intelecto preservado e vive de benesse do Estado e vota no Estado para continuar nisso, na miséria. Isso precisa mudar no nosso país. Nesse quesito eu invejo os Estados Unidos da América do Norte. Lá não existe salário mínimo. Lá não existe Ministério do Trabalho, mas o que existe é trabalho. As notícias que a gente vê de lá é que as pessoas vivem melhores e eles é que mandam no Estado, não é o Estado que manda neles. A Constituição americana começa assim, ó: nós, o povo é que mandamos no Estado. Aqui não, virou ao contrário. O Estado está mandando em nós. E uma pessoa só está mandando no Estado todo. É um absurdo. É o cachorro correndo atrás do rabo. Aliás. Bom dia, meus irmãos. Vão com Deus. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Como é que é? É o cachorro correndo atrás do rabo? Não. Sabe quando o cachorro tá brincando assim? Ele não fica correndo atrás do rabo? Só que as coisas mudaram. Hoje é o rabo correndo atrás do cachorro. Em vez do cachorro fazer xixi no poste, tá vendo o poste aqui atrás? Aí o cachorrinho vai lá e ergue a perninha e faz xixi. A coisa tá tão esquisita que o poste tá fazendo xixi no cachorro. Credo. E vós, maridos, sejam homens, amai vossas mulheres. Amar a mulher é o quê? É trabalhar por ela, é poupá-la do sol do meio-dia. Ah, a mulher quer liberdade, quer ir ao campo. Amém, vá. Antigamente as mulheres não podiam fazer isso. Elas eram dependentes do marido. Hoje, graças a Deus, isso acabou. Mas, mulheres, vocês estão pensando em casar? Saiba que você precisa seguir a diretriz do marido. Por quê? Porque se acontecer alguma tragédia na família, o peso tem que cair sobre ele. Ele é que tem que ser o responsável, não você. Muitas mulheres me dizem que começaram a namorar o homem trabalhava, aí foram viver junto, porque hoje ninguém quer casar mais, é só ficar junto. Aí o vagabundo de repente parou de trabalhar, fica em casa só jogando videogame e assistindo, como é que chama aquele programa?
Ai, meu Deus. Bom Dia e Cia. O marmanjo fica em casa assistindo Bom Dia e Cia. Bom Dia e Companhia lá do Silvio Santos. Nem sei se tem mais isso. Do que você mais gosta? Ele falou, eu gosto do Tom e Jerry. Vai trabalhar, vagabundo, para sustentar sua esposa e seus filhos. E que sua esposa fique em casa instruindo seus filhos, lendo para ele a Bíblia, fazendo ele aprender as lições da escola. Não, mas o que estão fazendo? Estão transformando as escolas em tempo integral. O filho fica a metade do dia nos braços do Estado, agora vai ficar o dia inteiro. Não é uma crítica, é. Mas se essa estadia no Estado fosse proveitosa, eu até concordaria. Mas a experiência que nós temos aqui, na maior cidade do país, na maior capital, as escolas estaduais aqui, que são de tempo integral e já são há vários anos, é uma danura. As crianças não aguentam. Os cérebros deles são torturados. Minha filha não aguentou ficar lá. Falou, não, papai, é loucura. Eles estudavam de manhã e à tarde ficavam ociosos. Não sei se isso mudou. Agora estão pensando em fazer isso aqui na capital de São Paulo. Porque as crianças não têm onde ficar. Oxi! Então o Estado agora virou tutor dos seus filhos? É isso que ele quer. Ele quer abraçar seus filhos para doutriná-los, para ensinar a eles que eles são dependentes do Estado. Mentira! É o povo que sustenta o Estado. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, entregai a vossas esposas. Claro. Você que tem que se cansar. Você que tem que ir trabalhar e matar 2 leões por dia, não a sua esposa. Se ela quiser ir, tudo bem. Mas se ela não quiser ir, que ela não vá. Bom dia, vai com Deus. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Jesus lavou a igreja com a palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres. Tá vendo, ó? Marido, você tem que amar as mulheres, as suas próprias mulheres, não as mulheres dos outros. Portanto, escolha uma, não umas. Respeita a sua própria mulher. Ame a sua própria mulher. Como você ama seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Ninguém fica beliscando a si mesmo. Antes ele vai lá, alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. Tá vendo aqui, ó? O escritor sempre faz a analogia. Deus é nosso Pai, Cristo sustenta a igreja. É Ele que nos alimenta. Então, o homem tem que ser o Cristo para a família. O homem quem sustenta e que alimenta a família. É o homem que tem que abençoar a família. Onde é que eu estou aqui? Perdi. Bom dia, quer falar bom dia hoje para meus irmãozinhos? Você é tímida? Vai com Deus. Assim,
Devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja, porque somos membros de seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai, deixará sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Entendeu? Quando o homem vai trabalhar, é a metade da carne que vai trabalhar. A outra metade da carne, a esposa, fica em casa, cuidando dos filhos, educando a família. Entende? Esse é o modelo que funcionou até 1900. Esse não pode estar errado, gente. O país está essa bagunça por causa dessa mudança. Acorda, né? Grande é este mistério, digo-vos, porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Minha esposa me reverenciava. Minha esposa achava que eu era o melhor homem do mundo. Sabia? E eu gostava de me achar. Faz um ano que ela partiu dessa para melhor. Faz um ano que eu estou solitário e triste. Mas foram 25 anos de excelente convivência. Minha esposa trabalhava quando eu a conheci. Eu perdi o emprego na véspera do casamento. Falei, esposa, perdi o emprego. Mas a minha esposa, ela era uma mulher moderna. Aí ela falou assim, eu falei assim, olha, você pode abandonar a mim, porque agora acabei de perder o emprego e vamos casar amanhã. Você pode pular do barco. Sabe o que a minha esposa falou? Oh, meu bem, o que eu ganho dá para sustentar nós dois. Aí eu falei, caso correndo. De fato, ela ganhava mais do que eu. Mas isso só me animou a lutar junto com ela. Entende? Eu fiquei casado 6 meses desempregado. Alguns já falavam pra mim, esse é vagabundo! E eu, coitado, correndo para arrumar emprego. Enquanto eu estava vagabundando, eu trabalhava como voluntário numa escola perto da minha casa. E as pessoas falavam falando mal. E minha esposa falava assim, fique tranquilo, eu sei com quem eu casei. Não importa o que estejam falando. Aí um dia eu fui para a cidade, porque todo dia eu pegava o ônibus, colocava uma roupinha bonitinha, bem lavadinha. Bom dia, cavaleiro. Roupa passadinha. Pegava uma pastinha com os meus documentos e saía para ir caçar emprego. A gente ia na no Brás. Lá no Brás, eu agora lembrei, a gente não comprava o jornal. A gente era pobre. Não que hoje eu seja rico. A gente ia lá na Praça Central, porque lá eles davam um jornalzinho, que aqui era chamado de amarelinho. E todo dia eu pegava um amarelinho. Mas no começo da semana, eu ia 2 dias lá no centro. Não ia todos os dias para economizar dinheiro. E então eu levava o jornalzinho para casa e ficava lendo. Aí eu acho que eu fui no final da semana, peguei o jornal e fiquei lendo ele. E aí eu vi um anúncio de emprego. E aí eu saí de casa, era umas
Quando eu tinha que pegar o jornal, eu saía bem cedinho, 5 horas. Mas quando eu já tinha o jornal, eu não precisava. Aí eu saí de casa, eram umas 7 horas. Já estava, o sol estava nascendo, como está nascendo aqui, ó. E aí quando eu saí, a patroa da minha esposa, porque ela trabalhava num zoológico, ela cuidava dos bichinhos. Ela estava olhando assim lá da casa. Eu só fiquei sabendo isso depois, 20 anos depois, que a minha esposa contou. Aí eu falei tchau pra ela. Aí a senhora foi lá, que era a mãe do patrão dela, e falou assim pra ela: ó, enquanto você fica aqui sofrendo no trabalho, seu maridinho tá saindo aí pra ir namorar pelas ruas. E você fica sustentando ele. Minha esposa nunca me contou isso. E eu amava aquela mulher. Éramos amigos. Você vê? Imagina, se a pessoa que está próximo de você, que está vendo a sua luta, chama você de vagabundo, o que não dirão aqueles que não te conhecem? E hoje a gente nem pode falar muito, porque a metade das pessoas são realmente sossegadas e não estão se importando com a vida. Mas enquanto ela me chamava de vagabundo, eu ia chorando para o centro da cidade. E eu estava com a Bíblia, não, eu tinha um livro de Salmos. Então eu abri um livro todo colorido que eu ganhei na igreja. Os melhores Salmos. Eu tenho até hoje esse livro. Mas vou até carregar um dia para mostrar para vocês. E aí eu ia lendo e repetindo mentalmente o Salmo 8, né? Que falava que Deus nos amava porque Ele nos fez menor do que os anjos somente. E eu falava: Senhor, essa cidade é tão grande, tem milhões de pessoas. Eu sou um homem simples, eu não tinha ainda a formação. Continuo sendo simples, mas hoje, graças a Deus, eu sou formado. Eu falava: Senhor, eu quero esse emprego comum. Para que eu possa assumir a liderança de meu lar. E eu fui chorando, literalmente chorando. Aí quando chegou lá, eu cheguei na empresa mais ou menos... Eu levei o dobro do tempo que a gente gastaria para chegar lá. Era no centro de São Paulo. E acho que atrasou, peguei um ônibus e um trem. Saudações, meu amigo. Quer falar bom dia para os meus amigos do YouTube? Vai com Deus e entra no canal Vigia das Pessoas. Aí eu cheguei lá, eles estavam fechando o portão. E eu falei: moço, eu vim aqui por causa desse anúncio aqui, ó. Ele falou: ah, mas já tá fechando, não vai dar pra você entrar não. Eu falei: pô, eu vim de trem. Lá de Caracas City. Eu morava em Carapicuíba. Aí ele deixou eu entrar. Tadã! Fui contratado! Gente, eu fiquei tão feliz. Cheguei em casa, beijei a esposa. Eu não tinha filhos ainda. Tinha a filha que era dela. E desde lá, meus irmãos, eu nunca mais fiquei desempregado. Então aqui em São Paulo, que eu me lembre, eu fiquei desempregado 2 vezes antes de eu me casar e 1 vez depois de eu me casar. Mas eu nunca sofri tanto. Quando eu fiquei desempregado as 2 vezes antes, a primeira eu fui mandado embora e a segunda... Ah não, foram 3 vezes antes e 1 depois. A primeira eu fui mandado embora, a segunda eu pedi a conta e a terceira eu fui mandado embora.
mas eu não sofri tanto quanto sofri como é que eu digo? Eu sofri muito como que eu diria? Não é isso que eu quero falar. A alegria em achar um emprego, eu quero esse sentimento. Que quando eu era solteiro, a sensação era uma. Eu fiquei desempregado a primeira vez, trabalhava na escola, e aí fiquei desempregado por uns 6 meses. Só que eu ficava desempregado, mas estava fazendo um bico. Eu trabalhava numa empresa, numa chocolateria. Então, o ficar desempregado não me levou àquela sensação de impotência, sabe? E o se tornar empregado não me tornava senhor de mim, não trazia orgulho nenhum. Até que eu até pedi a conta no emprego e fui embora. Mas quando eu voltei empregado para casa, era como se eu fosse senhor dos senhores, sabe? Eu fiquei poderoso. Por quê? Porque agora eu podia sustentar a minha família e não ser sustentado por ela. Então, a alegria que eu senti, só aqueles que são arrimo de família podem sentir. Então, meu amigo, se você está aí meio na dúvida se vai se levantar com o sol, eu exorto você, levante-se, vá trabalhar, acha uma boa esposa e case com ela, sustente sua família, porque não tem alegria maior do que você olhar para os seus filhos e ver o sorriso no rosto daquela criaturinha que você colocou no mundo. É responsabilidade sua, claro, sua e da sua esposa. Eu divaguei aqui. Então falamos da esposa. Grande mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. E vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá vendo? Os mandamentos não estão obsoletos. Paulo está falando aqui. Esse é o primeiro mandamento de Deus, que tem uma promessa. Na verdade, esse é o 5º mandamento. Qual é a promessa? Que se você obedecer seu pai e sua mãe, você terá vida longa. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não vá se rebelar contra o seu patrão, contra o seu senhor. Não vai servir só quando ele estiver olhando. Isso é válido para os empregados também. Faça o seu melhor. Não trabalhe para agradar seu patrão, mas trabalhe para agradar a Deus, a Jesus Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja homem livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso está no céu, para que com ele não há acepção de pessoa. E que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés. Ai, me distraí aqui. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a sua perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade com fé da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém, amém. Próximo vídeo vai ser sobre os Filipenses. Conseguimos cobrir toda a carta aos Gálatas. Obrigado porque você teve paciência até aqui. Obrigado porque você esteve conosco. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muita paz. Amém. Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir.